Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou trabalhar com as chamadas pastas prontas, tá? Pasta americana pronta. O vídeo que eu postei no meu canal, né, eu ensino a fazer a pasta americana, dou dicas, tá? E o pessoal tem perguntado muito, alguns questionamentos sobre a pasta pronta. Então, o interessante de qualquer pasta pronta, tá, é você trabalhar ela, né, vamos dizer assim, fazer com que essa pasta fique acordada, né, acordar ela dentro ainda do próprio embalagem, tá? Porque você evita, com esse primeiro contato, deixar essa pasta que ela vai ficar um pouquinho mais mole, porque ela estava, né, parada, então ela perde elasticidade um pouco. Então você vai sovar para que essa pasta ela venha voltar a ter o mesmo ponto de uma pasta, vamos dizer assim, fresca, né, feita. Então é interessante você sempre fazer esse processo dentro ainda da embalagem. Então você vai sovar, tá, dentro do saco, porque isso evita que eu utilize açúcar inicialmente. Depois que você der uma sovada dentro da própria embalagem, aí você vai dar uma trabalhada na bancada, tá, e abrir com o açúcar. Esse bolo, a pasta dentro do saco, inicialmente, né, dentro do saco. Feito esse processo dessa pré-amassada, é que você vai transferir, tá, sua pasta para uma bancada e trabalhar com o mínimo de açúcar possível, tá? Então, se eu sentindo a textura da pasta que ela já está macia, tá? Aí você só vai agregar o mínimo de açúcar para ela não grudar na bancada. Eu tenho uma pasta aqui. Se eu sentir que ela vai grudar na bancada, eu jogo um pouco de açúcar, bem suave, tá? Açúcar de confeiteiro de preferência, por ser um açúcar mais fino. Açúcar de confeiteiro é o chamado açúcar impalpável, tá? O que contém amido, nada, porém não tem amido, tá? Então essa etapa aqui é interessante você trabalhar com o mínimo de açúcar possível, só para fazer com que a pasta, como eu falei, dê uma acordada. Você tem que analisar o seguinte: tem algumas pastas que ela vêm mais macia que as outras. Quanto mais dura essa pasta tiver, mais você vai ter que trabalhar ela para quebrar as possíveis rachaduras que fica, tá? Se você não sovar ela direito, quando ela está mais rígida, nesse caso aqui essa pasta está bem macia, tá? Então é mais fácil o manuseio, normal. Para a parte de baixo, tá? O encontro da pasta para ficar no fundo na hora de abrir, e eu vou colocar uma quantidade de açúcar de confeiteiro ou impalpável, tá? Não pode ser muito. Como eu já expliquei nos outros vídeos, medir o diâmetro do bolo mais 2 vezes a altura, tá? Para que você consiga colar seu bolo, sua pasta no bolo tranquilo. Em cima eu vou botar o mínimo possível, tá? Para que não provoque rachadura. Muitas vezes a pessoa fala assim: por que minha pasta está rachando? Porque você coloca muito açúcar. Por outro lado, ter o cuidado de estar sempre girando a pasta nesse processo aqui. Para quê? Para que ela não grude na sua bancada, tá? Então aqui eu vou abrir até o diâmetro do meu bolo mais 2 vezes a altura, por ser um bolo redondo, tá? Então meu bolo é de 32, eu vou abrir 32 mais 10, 42, que é a altura dele, mais 10, 52. Preocupando também com essa girada, você vai olhando os pontos em que a pasta está mais grossa, e aí você já direciona o rolo para esses lados onde a pasta está mais grossa, para você espalhar, abrir ela mais uniforme. Então vou medir aqui no diâmetro do meu bolo, só para não grudar essa parte inicial, porque embaixo já tem açúcar, tá? Então se eu colocar muito açúcar, ela vai rachar. Enrolei, trouxe o meu bolo falso. Esse bolo está enrolado com plástico filme e embebecido em um pouquinho de água, tá? E vou desenrolar em cima, tá? Bolo falso
a preocupação é igual como se tivesse de um bolo normal. Alisar a parte de cima, as esquinas, tá? Para que a pasta não escorra muito. E aí acertar todas as laterais, tá? Eu forrei meu bolo, meu isopor com plástico filme e antes de jogar a pasta, e umedeci um pouco. Por que eu uso plástico filme? Porque se eu for trabalhar com a pasta colorida, ela não vai manchar a minha base de isopor, tá? Aí eu vou poder reaproveitar outras vezes. Como eu falei, aqui ficou faltando um pedaço, mas por ser bolo falso, e também eu vou trabalhar outros acabamentos, eu com a própria espátula venho e acerto, tá? Essa pasta ela é uma pasta elástica, tá? Normalmente as pastas industrializadas, ela tem já CMC na sua composição. Isso faz com que ela fique elástica, tá? Qualquer babado, você vai sempre puxar para frente, tá? E com a mão, ó, como eu já expliquei no outro vídeo, você vem e acerta. Sempre vai ser esse processo para qualquer tipo de bolo, quadrado, tá? Alisar, tá? Formou o babado, puxa para frente e com a mão você vem acertando, tá? Aqui eu vou alisar meu bolo e aí o bolo coberto do bolo falso, tá? O bolo verdadeiro vai ser um bolo, o segundo bolo vai ser verdadeiro, eu vou cobrir também. Tiro os excessos com a espátula, com a faca, tá? Com a carretilha. E tendo sempre o cuidado de deixar uma sobrinha, porque às vezes a pasta encolhe. Algumas pastas, ela tem muito CMC, tá? E às vezes ela enruga um pouco, então você corta sempre um pouco afastado da base, tá certo? E aqui eu tenho meu bolo falso pronto para receber o acabamento. Super rápido, tá? Você vê aí muitos bolos lisos, né? Pensa que é bolo verdadeiro, na verdade são bolos falsos. Então, cuidado de não deixar açúcar, tirar o excesso de açúcar, porque esse açúcar que deixa sobre a pasta, ele tende a ressecar a pasta, tá? Então, sempre limpar o excesso. Pode passar um pano úmido, né? Aqueles panos de cozinha, um pano limpo. Pode passar para tirar esse excesso de açúcar também. É bem legal. Então tá aqui o bolo falso.